jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso canal Jogando Conversa Fora e eu queria mais uma vez agradecer aquelas pessoas que já estão inscritas no nosso canal, têm deixado seu joinha, que têm colocado o dedinho lá no sininho das notificações para receber os vídeos que a gente produz. A vocês, mais uma vez, muito obrigado. Nesse mês de setembro, como todos sabem, a gente trata do Setembro Amarelo, que é exatamente esse cuidado que as pessoas devem ter para prevenir e também para apoiar aquelas pessoas que perderam seus entes queridos pelo suicídio. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ter não um entrevistado, mas vários entrevistados que compõem o grupo Vida que Segue. Esse grupo é formado por pais de pessoas que cometeram suicídio e é com isso que a gente vai conversar agora. E a pergunta que nós vamos fazer aos membros que estão aqui é, em conjunto, como foi que o grupo Vida que Segue começou? Primeiro, é dizer que o que aconteceu comigo, aconteceu com todos do grupo, que a gente tinha uma noção superficial do que é suicídio, A gente achava que podia acontecer na casa dos vizinhos menos da gente. E aí, quando a gente se viu diante da perda dos nossos filhos, é que a gente realmente teve noção da dor, da imensidão dessa dor, e que a gente foi buscar informações para conhecer, compreender e dar um direcionamento para essa dor, é que a gente foi ver que dentro das informações do suicídio, estava dado todas as informações que poderiam ter evitado, inclusive, a morte dos nossos filhos. Então, a partir daí, na tentativa de ressignificar essa dor e continuar a vida, a gente resolveu, junto com nossos amigos, fundar esse grupo chamado Vida que Segue, porque na realidade a vida segue. Eu sou Leide Nalva, mãe de Jordana, minha filha tinha 21 anos de idade, morreu em maio de 2016. Eu sou Francimélia, a minha filha tinha 29 anos. Eu estava vendo uma matéria hoje dizendo que o Piauí, nessa parte de 12 a 29 anos, está em primeira colocação. Né? É uma colocação triste, né? mas é fácil. A minha filha tinha depressão e eu equivocadamente a gente lá em casa ninguém falava sobre suicídio, era proibido falar nesse assunto, ela já sabia que eu não gostava desse assunto. Se alguém chegava para contar alguma coisa sobre, ela imediatamente, não, mamãe não gosta disso. Então, assim, eu equivocadamente não conversava com minha filha sobre as dores dela, sobre a depressão que eu sabia que ela tinha, ela já havia tentado suicídio outras vezes e mesmo assim a gente não conversava. Então foi algo que eu só aprendi depois, com a partilha da Gabriela, e foi muito importante aqui a união com essas outras pessoas que também perderam filhos. Então eu aprendi a importância que é, quem não passou por essa experiência, aprender com a nossa experiência, de conversar com nossos filhos, de ficar perto deles, de dizer que está ali porque der o que vier, porque às vezes com medo de lembrar daquela situação, a gente evita aquele assunto, né? E isso foi algo que eu aprendi. Na fase de superação, depois dessa tragédia na vida de qualquer pessoa, algo muito importante para mim foi a busca da espiritualidade, né? Foi me aproximar da doutrina espírita. Essa aproximação, para mim, trouxe muito conforto, muito consolo, né? De saber que a gente tem outras oportunidades, que a gente vai evoluir, que um dia a gente vai se encontrar. É isso. Eu sou Heloísa, eu sou de Campo Maior, perdi minha filha há 2 anos, ela tinha 17 anos. Eu não vi os sinais da depressão, eu achava que seria apenas uma fase em que ela estava triste, isolada, como todos os jovens de hoje ficam, né? Eu tenho 3 filhos, né? Além da Cecília, eu tenho mais 2 menores. Eu nunca imaginei minha filha partir pelo suicídio e foi uma surpresa para mim
para a minha família e para toda a minha cidade. Eu conheci a Leidinalva com um mês da partida da Cecília. A Leidinalva me fez uma visita e eu olhava para a Leidinalva, eu vi uma mulher equilibrada, com a intenção de fundar um grupo, de ressignificar a dor. Eu, com um mês, eu já estava ainda um pouco, os sentimentos ainda estavam em desespero em mim. E eu mais perguntava, meu Deus, como ela consegue? Então eu busquei ficar mais perto das mães do grupo Vida que Segue para vivenciar a superação de cada uma. Só depois de um ano foi que eu abracei a causa, depois de fazer tratamento, de conversar com psicólogos. Muitas pessoas me ajudaram. Campo Maior, as pessoas foram muito amorosas comigo. Então, depois de um ano foi que eu resolvi abraçar o grupo Vida que Segue mesmo. E eu tenho um carinho muito especial por todos aqui, por todas as mães e pais aqui. Porque foi onde eu comecei a me sentir reinserida na sociedade. Onde eu comecei a caminhar de novo para criar meus filhos, né? De uma maneira mais significativa, né? Que desse um norte para eles, porque não é fácil. É do luto, entre os lutos, né? Eu acho que esse deve ser o pior luto que uma pessoa deve enfrentar, que é a perda de um filho. Eu sou Betânia, mãe da Jéssica, uma jovem de 22 anos, que no dia 1º de março de 2016 cometeu suicídio. A minha filha é uma jovem cheia de projetos, cheia de vida, uma menina alegre, determinada a lutar por tantas causas, de repente já não se encontra mais com a gente. Falar sobre perder um filho por suicídio, a gente nem consegue. É uma dor tão imensa, é assim uma situação tão difícil, e é uma dor que ela não é uma dor como se viesse do mais profundo da alma da gente. Você se acha numa condição de tantos questionamentos, de tantos porquês. Aquela questão onde você estava, que você não, onde eu como mãe estava, que eu não percebi que minha filha estava precisando de ajuda. E assim, no mais profundo desse sofrimento, eu busquei, assim, que eu precisava sair desse sofrimento, eu precisava fazer alguma coisa, que eu tenho meu esposo, tinha outros filhos, que eu sentia que eles precisavam de ajuda, eles estavam muito perdidos, sabe? Aí eu busquei força, que hoje eu não sei onde eu encontrei força para poder sobreviver. Porque quem perde alguém por suicídio é praticamente como se você tivesse que reaprender a viver. As coisas são totalmente diferentes. Eu procurei me fortalecer muito na minha fé, porque eu acredito que existe um Deus maior, alguém que no momento desse, mesmo com a perda como essa que a gente teve, que ele não nos deixa sofrer mais do que o que eu acho que a gente pode suportar. Aí esse fortalecimento da minha fé foi muito importante. E também desde cedo eu busquei em outras pessoas, inclusive na Regina, que depois de uma pesquisa que eu participei, eu busquei outras mães que já tinham perdido seus filhos há mais tempo, porque eu precisava entender como elas tinham conseguido. Eu precisava dessa força. E já com o apoio da Regina, veio o convite da Leidinalva para que a gente formasse o grupo Vida que Segue, que é um grupo de autoajuda, e olha que a ajuda, olha o que ele faz com a gente. Essa autoajuda é extremamente importante. E além dessa autoajuda, ele nos permite ajudar outras pessoas que fragilizadas estão passando pela mesma situação que a gente passa. E é aquela história. Não é que eu superei. Eu todos os dias busco superar a perda da minha filha. Sou Regina Reis, mãe de Alielson. Tinha 22 anos, meu filho cheio de vida.
como a filha da Betânia, cheio de projetos também. E aconteceu que, como as colegas colocaram, aquilo que a gente jamais imagina chegar à nossa casa, né, na nossa família. Eu sou a mãe enlutada do grupo assim, com mais tempo, né, de luta. Eu cheguei no grupo Vida que Segue através de uma pesquisa de uma estudante de psicologia, como a Betânia colocou. E logo depois dessa pesquisa, a Betânia entrou em contato comigo para falar do grupo, né? E aí eu fiquei muito feliz de saber da criação desse grupo, exatamente por saber que os pais precisam de apoio, né? Que a família enlutada por suicídio precisa de apoio, precisa de ajuda. Nós sabemos de muitas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o luto, né? Que são os sobreviventes. Nós somos sobreviventes, mas há pais que têm mais dificuldade de até pensar mesmo, né? Também de não conseguir conviver depois. E aqui o grupo ele vem fortalecer e a gente cria um vínculo muito forte uns com os outros, a gente se apoia, onde há essa troca, né, a gente compartilha dos sentimentos de dor, a gente chora, a gente sorri, a gente torce muito um pelo outro, em qualquer que seja a situação. E no grupo Vida que Segue, você pode ser você mesmo, sabe? Você pode ser você com todas as suas dificuldades e você pode falar do seu jeito que todo mundo vai estar entendendo, compreendendo da forma que vem. O grupo ele tem sido muito forte nesse sentido, inclusive tem a minha admiração pelo fato de já estar assim, ajudando outras famílias, de fazer visitas, aquela família que a pessoa, um membro está com muita dificuldade e a gente toma conhecimento, ou vem o convite, a gente vai até a casa da pessoa, a gente visita. Também tem algumas mães aqui que já conseguem fazer um depoimento, né? Então, assim, o grupo é muito importante, veio, de fato, fazer você perceber que a vida segue e que é importante ressignificar, e que a gente consegue mudar, sim. Algo bem interessante para mim no grupo também é o fato de ser um momento que a gente pode falar sobre nossos filhos, né? Porque, assim, eu não quero que a Gabriela seja esquecida. E aí minha família, eu acho que pensando que vai me causar dor, elas praticamente não tocam no nome da Gabriela, como se a Gabriela não tivesse existido. Isso para mim é até motivo de sofrimento. E, inclusive, aí aqui, não, a gente está sempre falando sobre nossos filhos, né? Porque eles existem, eles estão apenas no outro plano. Então, é um momento, como a Regina falou, a gente aqui não é um momento de tristeza, não. A gente chora às vezes sim, a gente ri, a gente está construindo uma relação de amizade e de apoio. Eu sou Irineia do Alberto, né? Eu sou Irineia do Alberto e nós temos 2 filhos. E no dia 20 de abril de 2014, o nosso filho de 16 anos tirou a vida. Tá com 5 anos, né? 5 anos e 4 meses. E ele era uma pessoa assim bem especial. Ele era muito amigo, muito querido pelos amigos, tinha muitos planos. Ele sempre quis falar outras línguas, né? Então ele tinha projetos de vidas que a gente nunca passou pela nossa cabeça que um dia a gente ia ter um filho que tirou a vida. Se ele era doente, eu não sei. Que na minha concepção, ele não era doente. Até então, não era, né? Depois que ele cometeu
cometeu o suicídio foi que a gente viu ver que realmente ele deveria ter algum problema que não quis falar pra gente, né? E aqui dentro desse grupo de pais, de mães, pais, mães enlutados por suicídio, ele foi muito importante exatamente o que as meninas já falaram. Da gente poder falar sem ser apontado, ó, ali é a mãe do fulano que tirou a vida. Né? Aqui a gente fala e ninguém vai discriminar a gente fala porque a dor nossa é por igual. Cada um passou o luto de sua maneira, mas a gente sabe que é o mesmo luto, que é uma dor que todas nós sempre falamos, é uma dor que rasga, é um monstro, como fala meu marido, né? É um monstro. Então, esse grupo tem essa função, a pós-venção, né? É lembrar de quem ficou, porque até então a gente não tinha quando eu perdi meu filho, a gente foi atrás de grupos para nos ajudar, né? E a gente não encontrou, né? Infelizmente. Aí foi quando surgiu a Lady Nalva, Francimélia, cada um com sua dor, mas com a mesma proporção, né? A gente perdeu o filho do mesmo jeito, por suicídio. E eu sou o Alberto da Irineia. A gente sempre faz questão de se apresentar assim, até para mostrar a nossa unidade, que a gente, desde o início do nosso casamento, a gente sempre foi só um. Ou melhor, sempre fomos três. Porque quando acontece algo assim na família, vem vários julgamentos. Ah, é falta de Deus, é isso, é aquilo. Então, gente para ajudar não se encontra tão fácil, mas para julgamentos. Então, assim, Irineia e eu sempre tivemos uma vida dentro, assim, do que a gente acredita, né? Do que é Deus, do que é religião. E assim, a gente, assim, na medida do possível, sempre procuramos levar os nossos filhos. Depois que eles criam asas, aí não dá mais para a gente levar da forma que nós levávamos. Essa dor é algo que não dá nem para descrever. Eu sempre digo que é como você fosse jogado no fundo do poço de maneira abrupta. Além de você ser jogado no fundo do poço, você é desintegrado. E aí é que é preciso você ter essa convicção do que é resiliência. E eu sempre digo que a parte divina, cada qual com a sua, a família junto com os amigos, o trabalho, foi o que nos motivou, o que nos ajudou a tocar a vida. E, por final, veio o grupo, que são pessoas que têm a mesma dor, que aqui a gente, como já foi falado, a gente pode ser totalmente natural, a gente pode conversar abertamente. Então, o grupo agora, o grupo Vida que Segue, é o nosso ponto de apoio. É onde a gente está encontrando forças para seguir e recuperar a vida da gente. A palavra certa é essa, é recuperar. E assim, dentro do que foi falado aqui, eu acho muito importante isso. Nós tivemos a ajuda de todo mundo, mas a nossa fé foi uma coisa mesmo que fez a diferença. Né? A fé, Deus ali sempre com a gente, Deus nunca abandonou a gente. Mesmo as pessoas achando que por conta dos nossos filhos ter cometido suicídio, não tinha ido para o céu. Eu tenho plena consciência e acredito piamente que meu filho, nossos filhos, todos estão no céu, com o Papai do Céu, com a Mãe do Céu. Deus nunca abandonou nossos filhos porque eles cometeram suicídio. E essa fé ajudou todos nós, porque a fé
depois a ajuda dos profissionais, porque a gente tem que ir atrás de profissionais para ajudar a gente, porque a gente está precisando. Então, tudo isso é um conjunto, né? Para a gente poder seguir em frente. Vamos seguir em frente e vamos. Com dificuldades, sim, a gente nunca vai... Essa falta, essa ausência, nosso filho sempre vai andar com a gente sempre vai sentir falta deles. Mas tentando se ajudar. O que vocês diriam para um pai que perdeu seu filho por suicídio e ainda não encontrou um acolhimento, como vocês próprios já admitiram que encontraram aqui na Vida que Segue? O que vocês diriam? Bem, assim, eu penso da seguinte forma. Você tem que se fortificar. Você, primeiramente, tem que cair a ficha. Você perdeu seu filho, como minha esposa falou, ele foi para o céu, não tem mais jeito, e que, pelo menos assim, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho outro filho que precisa de mim. Precisa emocionalmente, precisa financeiramente. E eu também, eu estou tendo a oportunidade, se porventura eu cometi algum erro com o meu filho, que partiu, com o que está comigo, eu já não vou cometer. Eu já vou ter a oportunidade de haver uma evolução, de melhorar como pai, como ser humano. Então não tem outra opção. É você ter resiliência, ter confiança que ele está no melhor lugar que poderia estar, que é com Deus, e você seguir sua vida. Não tem outra opção. A palavra está fatiada. Eu gostaria de reforçar a fala do Alberto, falando que uma mãe ou uma família, um pai que perde um filho, né, pelo suicídio, ele vive de uma maneira diferente, né? Cada dia é vivido como se fosse o último. Você tenta tornar aquele dia especial. Você escolhe as palavras para falar com seu filho. As melhores palavras que você tem são para eles, são para a sua família, né? A gente observa muito a criação do filho dos outros, mas não importa. O importante é que eu, dentro da minha casa, eu tenho uma criação especial. Ensinando, educando, levando para próximo a Deus. Porque eu acho lindo a mãe que ora por um filho. Mas eu acho mais bonito ainda a mãe que ajoelha com o filho e reza. A minha filha, a Maria Cecília, ela tinha 17 anos, ela era linda. Perfeita, inteligentíssima, toda a vida ganhou medalhas por ser a primeiro lugar da escola, uma família que a amava, né? E eu só vim cair a ficha da depressão quando aconteceu. Eu alerto hoje pais para olhar para o lado, para o filho, eu alerto os amigos para olharem os amigos próximos, para estar ali do lado. E às vezes, quando acontecem que alguns jovens chegam para mim, aí tia, o que eu faço? Eu digo, você tem a oportunidade de ajudar a pessoa que está do seu lado. Porque o suicídio, ele impacta todo mundo, os amigos, a família, e você precisa estar ali, ajudando. A minha filha, antes de cometer suicídio, ela avisou um amigo. E o amigo, por desconhecer ou por não levar a sério, ele não conseguiu me ligar ou ligar para o pai, para o meu esposo. Então foi quando eu percebi da importância de se falar, de estar conscientizando os jovens de que se alguém lhe pediu ajuda, você precisa agir, ir atrás mesmo de socorro, porque eles precisam de ajuda. O mais importante a dizer para as pessoas, para os pais, é que busquem ajuda. Primeiro, a informação, que os tabus que existem em torno do suicídio, eles dificultam todo o processo de luto. E a informação para compreender esse fenômeno vai lhe ajudar
também a lidar melhor com o seu processo de luta. E a outra é buscar ajuda médica, psicológica, porque é uma dor muito forte, muitos resistem a buscar ajuda, mas dos que passaram, que eu conheço, e falando da minha experiência, o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico foram fundamentais nesse processo, além da busca da informação, para poder compreender e desmistificar todos os tabus que existem em torno disso, né? De que seu filho era uma pessoa que não tinha Deus, que seu filho realmente era uma pessoa doente, e na realidade você vai ver que é muito mais complexo, esse fenômeno é muito mais complexo do que propriamente um caso isolado da sua família. Existem outros fatores envolvidos, fatores econômicos, sociais, culturais, coisas que independem da sua realidade da realidade da família, os amigos, o meio, até a questão climática a questão também orgânica, questões orgânicas, como está seu organismo, a questão nutricional, isso também contribui para o adoecimento do seu filho. E às vezes a gente só vai perceber, conhecer isso a fundo quando você passa. E na realidade a gente poderia evitar muitas outras coisas, mortes de outros jovens, pessoas ao lado, se a gente buscar informação. Né? Verdade, porque a gente conhece os dados colocados, né, pelos pesquisadores, que 90% dos casos são evitáveis, né? E para isso, sem dúvida nenhuma, é essencial a informação. Da sua pergunta, eu acho assim, que é importante não ficar só. Como já foi colocado, buscar ajuda, não ficar só. Porque é difícil a gente aguentar isso sozinho, né? Mas eu acho que antes, até mesmo de você procurar ajuda, primeiro você precisa se recompor. Né? Aí nesse aspecto, o fortalecimento da espiritualidade. Isso, gente, independe de qualquer... Não é religião, é espiritualidade. Esse nosso grupo aqui ele não é ligado a nenhuma religião. Aqui nós temos espíritas, católicos, evangélicos. Acho que a gente também tem gente que não é ligado, assim, diretamente a nenhuma religião, né? Então, assim, a gente está aqui para se apoiar, tem a autoajuda, o grupo tem esse sentido, mas tem e também nesse sentido de ajudar na prevenção e na pós-venção as outras famílias que nos procuram. Com relação a essa questão de familiares de alguém que perdeu o suicídio, eu acho muito interessante que a pessoa se permita o perdão, entendeu? Porque ele vem muito a questão da culpa. Um pai e uma mãe se sente muito culpado, se questiona muitas vezes, diz, mas eu repreendi meu filho, eu proibi meu filho. Não é isso, não é uma repreensão, não é uma proibição, não é o que as pessoas questionam de dizer, foi namorado, foi falta de Deus. Não é isso. Os nossos filhos estavam doentes, do jeito que acontece, doenças no resto do corpo, nossos filhos estavam doentes do cérebro, estavam com problema psiquiátrico que a gente não conseguiu. A gente em alguns casos identifica, mas na maioria a gente não conseguiu identificar o que se passava com eles. E às vezes eles, na fortaleza deles, eles se deixaram muitos donos da situação, eles nem deixaram que a gente percebesse o que se passava com eles. Aí, de repente, a gente se vê diante do desespero de ter perdido um filho para o suicídio. Em que é que, de fato, consiste o grupo do que segue? Além, claro, de reunião, de ajuda às pessoas que estão necessitando, tem, assim, de fato, algo mais objetivo que o Vida que Segue faz? Acredito, Walter, que o grupo ele tem conseguido levar esse apoio, a importância desse apoio para a sociedade. É através dos depoimentos, né? Geralmente, principalmente no mês de setembro, o grupo é convidado a estar fazendo depoimento em faculdade, em algumas ações assim, alusivas ao Setembro Amarelo. E nos depoimentos é possível estar passando para os pais e para as pessoas que ali ouvem o depoimento a importância do grupo estar contribuindo uns com os outros, se apoiando, como as colegas falaram. Ninguém trabalha com a culpa.
Não se trabalha com a culpa, porque nenhum pai, nenhuma mãe imagina ou premedita de acontecer uma coisa assim como o suicídio. Todo pai e toda mãe não imagina enterrar um filho, principalmente por suicídio. E nesse sentido, o depoimento tem sido muito importante para muitas pessoas, porque através do depoimento, aquelas famílias enlutadas, elas percebem que é possível, sim, ressignificar a dor, transformar em amor e estar levando esse recado a todos. Dentro desse depoimento, a gente também tem leis, né, que foram articuladas por conta dos componentes do grupo, né, que são leis de prevenção e pós-venção, né, um dia que o município de Teresina tem, né, da prevenção e pós-venção ao suicídio. Campo Maior também tem essa mesma lei, né, de prevenção e pós-venção ao suicídio. Então, é importante a partir de membros do grupo, São né? leis baseadas em filhos de alguns de vocês? Sim, As próprias mães a lei, em Campo Maior nós temos a Lei Maria Cecília, levou o nome da minha filha, é de prevenção e pós-venção ao suicídio. Ela é trabalhada no mês de maio, em Campo Maior, nas escolas, conversar sobre a prevenção, conversar sobre a depressão nas escolas. A Campo Maior dá uma atenção maior tanto no mês de maio como no mês de setembro. Bom, aqui em Teresina a gente conseguiu aprovar a lei de pós-venção ao suicídio, chamada Lei Jordana, em homenagem à minha filha, porque eu militei nessa causa justamente porque o suicídio da minha filha foi um suicídio muito público, de muita repercussão, e eu achei interessante levar essa causa à frente, porque a minha filha ela não tinha o perfil padrão de um suicida. Ela não tinha recorrência de depressão, nem recorrência de tentativa, levava uma vida normal, e no entanto ela tirou a própria vida, então cheia de projetos, como as outras mães também disseram, e no entanto eu achei que a situação dela era muito propícia para chamar a atenção da sociedade, né? Para que a gente pudesse dar uma olhada melhor para essa causa, porque de fato todo mundo põe debaixo do tapete, ninguém quer saber, é um caso isolado, e na realidade os números crescem, e isso é uma questão de saúde pública que deve ser debatido, discutido, olhado, para ver se a gente chega realmente a diminuir esses números que no nosso estado, cada dia, no Brasil de um modo geral, crescem a cada dia. A gente ficaria aqui mais tempo conversando sobre essa problemática, que caberiam aí mais e mais programas, mas eu queria pedir a cada um de vocês que em 1 minuto cada um dissesse uma mensagem para algum jovem que esteja nos assistindo, alguma pessoa que esteja nos assistindo e que esteja pensando, ou já pensou, ou esteja até prestes a cometer suicídio. Queria que cada um deixasse uma mensagem para essa pessoa. Eu queria... alguém aqui do grupo falou que a filha tinha passado a noite conversando, né, com o amiguinho, né? Do mesmo jeito, o meu filho. Então, esse recado aqui vai para os amigos. Se você tem um amigo que está passando por um momento difícil, que fala em cometer suicídio, em tirar a vida, procure ajuda. Procure o pai, procure um amigo, uma professora, um médico, procure ajuda. Porque tudo tem jeito. Só não tem jeito depois que morre. Então, se você está precisando de ajuda, procure se um amigo falou que vai tirar a vida, procure ajuda. Não deixe ele dormir sem acordar outro dia. O que a Irineia falou é muito importante, porque se você está com uma angústia, se você não está com vontade de morrer necessariamente, mas você está com vontade de se livrar dessa dor, e você acha que só morrendo você vai conseguir exterminar, se livrar dessa dor, procure ajuda, fale, converse com o pai, com a mãe,
ou com um amigo, mas tente colocar isso para fora. Isso é procurar ajuda. A importância do depoimento que nós fazemos. Nós gostamos muito de trabalhar com adolescentes, até porque o nosso filho era adolescente. E certa vez, num dos depoimentos que nós fizemos, nós fomos surpreendidos após o depoimento de um jovem que nos procurou e disse que não tirava da cabeça o suicídio. Mas quando teve acesso, através do nosso depoimento, o quão a gente sofre, porque o sofrimento não para, você consegue se adequar, se adaptar ao sofrimento e seguir a vida, ele disse que não queria esse sofrimento para os pais dele. Então, é importante o depoimento, é importante você, se você tiver acesso, ir assistir uma palestra, um desses depoimentos, seja de um psicólogo, ou seja de um de nós que passamos por isso, e procure ajuda. É a melhor maneira. Coloque essa dor, externe essa dor para alguma pessoa. Falar é sempre a melhor solução, né? Falar. Inclusive, há uma campanha muito grande de falar é a melhor solução. Porque muitas vezes essa dificuldade do falar é que faz a pessoa pensar que não existe uma saída. Ela tem dificuldade muitas vezes de falar com os pais, de falar com os amigos, alguém. Nós temos a opção de ligar no 188, liga para o CVV, que lá você vai encontrar apoio emocional 24 horas, pode ligar, a ligação é gratuita, você pode ligar de celular, de fixo, e conversar com alguém na garantia do sigilo absoluto, porque é importante falar. E nós reconhecemos que muitas vezes há dificuldade de conversar com alguém, você às vezes tem vergonha de uma situação, ou uma situação financeira, uma relação amorosa, uma situação, uma dificuldade que a pessoa tem, que ela imagina que seja insuportável aquilo, e muitas vezes se nega até falar com alguém ali da sua família para poupar o que não é correto, que deve contar com as pessoas da família, mas quando você tiver dificuldade de falar com alguém da família, algum amigo, você pode estar ligando no 188 CVV. Eu acredito, na verdade, que tudo que acontece na vida da gente, a gente tem condição de aguentar. Né? Se não fosse assim, a gente não teria aguentado perder os nossos filhos, nossas filhas. Então, assim, você está passando um problema muito sério, que você julga insuportável, tanto que, como disse o Alberto, na verdade você não quer morrer. Você quer se ver livre daquela dor. Mas o que eu quero dizer é assim, vai passar, porque passa, tudo passa. É só isso. Eu gostaria de me dirigir aos jovens que estão assistindo, né? E que eles parem um momento, a vida tão agitada que tem, e pense assim, o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro? Que olhem para o colega ao lado e com uma palavra, um sorriso, ou até mesmo um abraço, né? Ele se conscientize de que pode estar mudando a vida do colega, ou até mesmo alguém que ele não conheça na rua, mas que ele possa dar um elogio, validar alguém para melhorar o dia daquela pessoa, né? Isso é tão importante. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos pais, que às vezes estão preocupados em oferecer o melhor para os seus filhos, oferecer a melhor escola, a melhor roupa, entendeu? O melhor reforço, o melhor curso disso, viagem. Só que às vezes se esquecem no seu dia a dia muito corrido de trabalho, sai cedo, chega tarde, às vezes se esquecem até de conversar com seus filhos. Que procure mais fortalecer esse vínculo em família, sabe? Para que eles não deixem de perceber quando alguma coisa não estiver bem com seus filhos. Tá certo? Porque eu acho que como mãe, como pai, se você consegue esse elo assim, mais próximo, você tenta
você termina conseguindo perceber alguma coisa. Eu acho que esse fortalecimento da família, ele é muito importante. Vamos oferecer carinho, um abraço, observar não se ele está tirando a melhor nota, é ótimo tirar a melhor nota, mas então por que ele não está tirando uma nota boa, por que ele não está se sobressaindo, não para ser o melhor da turma, mas para ser um jovem feliz, sabe? Um jovem com vontade de viver, que não tenha que terminar da forma que terminam os casos. Eu acho muito louvável a pergunta do Walter Henrique, porque esse ano o Ministério da Saúde tem como foco da campanha Setembro Amarelo a prevenção do suicídio entre os jovens, porque esse número cresce a cada dia. A nossa militância ela é muito mais na área da pós-venção, mas aproveitando o foco e a pergunta do Walter Henrique, eu direciono aos jovens para dizer que a vida vale a pena ser vivida. Que, na realidade, todas as dores que eles sentem, essas dores são existenciais, que são passageiras, que, na realidade, elas fazem parte do crescimento. Então, viver a vida, buscar um sentido, buscar a espiritualidade, a religião, a fé, grupos, né, se engajar em grupos, viver em comunidade, buscar terapias, se autoconhecer é muito importante no combate contra as doenças psiquiátricas, né, a depressão e outros transtornos, e dizer que a perda de um jovem é muito difícil para um pai, porque quando ele tira a própria vida, de 50 a 100 pessoas ficam diretamente impactadas, né? Então, não é só a vida dela que ela tira, ela também tira o sentido, a vida de outras vidas correm risco a partir daquela, porque as outras pessoas ficam tão abaladas, tão impactadas, que às vezes não conseguem também retomar, dar um sentido à sua vida. Então, pensem não só que a dor é sua, a dor é do ser humano, e que se você tirar a sua vida, você está mexendo também, está impactando outras vidas, outras histórias, porque a sua história não é isolada, ela está dentro da história da sua família, dos seus amigos, de uma comunidade. Então, a gente, nesse mundo, a gente tem um valor, e que a gente busque encontrar o sentido e dar valor à vida. Eu queria aproveitar, antes da gente partir para o final da nossa entrevista, dizer que 10% das pessoas que cometem suicídio não dão qualquer sinal mesmo. Ou seja, não tem nem como os pais se prepararem ou tomarem alguma atitude, porque simplesmente o fato acontece, para os pais também é uma surpresa. Eu queria agradecer finalmente, e principalmente ao Grupo Vida que Segue, por ter dado essa entrevista, dado esses esclarecimentos que eu quero que foram muito importantes para todos. E eu queria agradecer agora ao Alberto Vulgo Beto, a Irineia do Beto, Reginalda, Francinélia, Heloísa, Betânia e a nossa querida Regina. E dizer que nesse momento a gente tem que botar a mão na consciência, olhar para o lado, como bem disse a Heloísa, e procurar ver o que realmente está acontecendo com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos amigos, e nunca, jamais se omitir se a gente vê que essas pessoas estão precisando de ajuda, principalmente ouvir essas pessoas e evitar que elas cometam o suicídio, trazendo tudo isso que já foi colocado aqui. Agradecendo mais uma vez aqui a Terra e Companhia, que nos leva todas as semanas, e a todos os nossos amigos aqui presentes. A gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.